amor. Eu sou tu mami, papi. Eu sou tu mami. Dime. Bueno, ¿qué tiene mi hijo? Dime. Papi. Yo me vine por ti, mi amor. Dime. Papi, vete, que amor. Eu me vine por ti. Olá, boa tarde para você. A cena que você acaba de ver foi do reencontro de uma mãe que ficou 3 meses longe do filho. A criança, que tem 3 anos, foi levada para um abrigo no Texas, enquanto a família de Honduras tentava entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A mãe chora ao ver que o filho não a reconhece mais. Esse é só mais um registro do que as políticas de Donald Trump podem provocar na vida das pessoas. E veja o que é notícia hoje no mundo. Autoridades norte-americanas descobrem que atirador que matou 2 pessoas em torneio de videogame tinha problemas mentais. Brasileira presa na Nicarágua é deportada para os Estados Unidos. Emília estava no país para produzir um documentário sobre os protestos contra o governo. Estudo feito na China aponta que a poluição pode afetar a inteligência das pessoas. Enquanto isso, pesquisadores de Harvard descobrem uma relação entre o estresse e as doenças autoimunes. No estudo, os pesquisadores daqui dos Estados Unidos analisaram 100 mil pessoas diagnosticadas com um transtorno de estresse pós-traumático. Vai de táxi? Que tal se for sem motorista? Em Tóquio, os testes já começaram. Com o aumento de turistas e a dificuldade de encontrar mão de obra por aqui, o jeito é apostar na tecnologia. Fique com a gente, o Mundo Meio-Dia começa agora. A gente começa o Mundo Meio-Dia de hoje com uma reportagem que mostra o preconceito sofrido por estrangeiros que vivem em Portugal. As denúncias de discriminação batem recorde desde que uma nova lei entrou em vigor para combater o preconceito. E são os brasileiros os que mais sofrem discriminação pela nacionalidade. Em Lisboa, desde novembro, Albina, de Santa Catarina, conheceu em Portugal o preconceito. A filha dela, de 3 anos, foi discriminada por ser brasileira. Eu repeti princesa várias vezes na frente do casal e foi quando o casal continuou falando: princesa nada, essa vai ser escrava quando crescer, ela não vai ser princesa nada. Sem saber o que fazer, a comerciante não prestou queixa. Mas isso está começando a mudar. O número de denúncias de racismo e xenofobia bateu recorde aqui em Portugal. Nos últimos 10 anos, foram 207 queixas, mais do que o total registrado em todo o ano passado. Segundo dados do governo português, discriminações raciais e étnicas lideram as denúncias. Depois, vêm as queixas pela nacionalidade e cor da pele. Os brasileiros são maioria nos casos de preconceito pela nacionalidade. Os brasileiros como o resto da população que é discriminada. Os trabalhos, as bocas que ouvem no trabalho, não serem promovidos, não alugarem casas porque são estrangeiros. O fundador da associação SOS Racismo explica que ainda há muito a ser feito, já que em nenhum dos casos houve punição. Aqui em Portugal, racismo não é crime. A pena é uma multa que, na maioria das vezes, não chega a ser aplicada. Mas para que isso tenha funcionalidade é porque quando há situações dessas, as pessoas possam ser criminalizadas. Não são. São, quanto muito lhes passa uma multa, que as pessoas sabem que raramente é paga ainda por cima. Raramente. A documentarista brasileira presa na Nicarágua no último fim de semana foi deportada para os Estados Unidos. Ela tem cidadania americana e brasileira. Emília Melo estava na Nicarágua para produzir um documentário sobre os protestos contra o governo. Segundo o Itamaraty, a Embaixada do Brasil acompanhou o caso e prestou assistência.
Autoridades norte-americanas descobriram que o atirador que matou 2 pessoas num torneio de videogame tinha problemas mentais. Documentos apontam que David Katz, de 24 anos, já tinha sido internado 2 vezes por doenças psiquiátricas. A polícia também confirmou que a arma usada no crime foi comprada legalmente. David participava do campeonato, abriu fogo no local e depois se matou. Outros jogadores afirmam que ele ficou irritado depois de perder uma partida. E ainda nos Estados Unidos, um policial salvou uma família que dormia enquanto a casa pegava fogo. As imagens de uma câmera instalada na roupa do agente mostram o local em chamas. Com a ajuda de um vizinho, eles batem a porta e avisam o pai da família sobre o incêndio. O dono da casa diz que os 6 filhos estão dormindo, incluindo um bebê de apenas 8 meses. Numa rápida ação, eles entram nos quartos e acordam as crianças. Todos conseguem sair da casa em segurança. As autoridades ainda não sabem o que causou o incêndio. Meu trabalho é preservar a vida. Eu apenas fiz o que tinha que fazer, disse o policial, que está sendo chamado de herói na cidade. 147 pessoas de origem indígena morreram nos últimos 10 anos nos presídios da Austrália. A notícia é destaque no britânico The Guardian. A reportagem aponta que entre as causas das mortes está a falta de tratamento médico adequado dentro das prisões. O caso está sendo tratado como vergonha nacional e gerado protestos no país. Na Austrália, apenas 2,8% da população se declara como indígena, mas nos presídios, a cada 4 detentos, 1 é indígena. E na Espanha, um grupo de especialistas está sugerindo que não seja mais classificado como câncer tumores de menor gravidade, como o de próstata, mama e pele. Segundo os pesquisadores, dar outro nome para a doença pode amenizar o sofrimento dos pacientes e evitar a retirada total do órgão por medo de que a doença se espalhe. Isso garantiria que o órgão continuasse funcionando sem trazer restrições ao paciente. A notícia está publicada no El País. Os Estados Unidos e o México chegaram a um acordo preliminar que deve substituir o NAFTA, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que engloba os 2 países mais o Canadá. Segundo o presidente Donald Trump, as novas regras devem incentivar a produção de automóveis em território americano e melhorar as condições de importações e exportações agrícolas. O Canadá não fez parte das novas negociações, mas o presidente mexicano defendeu a participação do país no novo acordo. Cerca de 100 venezuelanos que tinham fugido para o Peru aderiram ao programa Volte à Pátria do governo de Nicolás Maduro. Eles relataram dificuldades no novo país e não conseguiram arrumar um emprego. Pelo menos 50 mil cidadãos venezuelanos chegaram ao Peru nos últimos meses, fugindo da crise econômica e social da Venezuela. Autoridades alemãs estão preocupadas com protestos de extrema-direita no país. Os manifestantes foram às ruas depois que um homem morreu esfaqueado numa briga com estrangeiros. O caso é investigado. A primeira-ministra Angela Merkel disse que não há espaço para protestos xenófobos no país. Um estudo feito com pesquisadores da China e dos Estados Unidos apontou que a constante exposição à poluição do ar pode afetar a nossa inteligência cognitiva. O impacto aumenta com a idade e afeta principalmente os homens mais velhos e com menor nível de instrução. Quase 32 mil pessoas foram acompanhadas na China durante 4 anos. Nesse período, as habilidades verbais e matemáticas diminuíram. O estudo também aponta que a poluição aumenta o risco de doenças degenerativas como Alzheimer e demência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição atmosférica causa 7 milhões de mortes no mundo todo ano.
E cientistas da Universidade de Harvard, uma das mais renomadas do mundo, descobriram uma possível ligação entre o estresse e as doenças autoimunes, como lúpus e esclerose múltipla. Agora, uma nova fase da pesquisa vai determinar como essa relação acontece. O estresse é mesmo a doença do século. No trabalho, em casa, no trânsito, um perigo para a mente e para o corpo. Segundo a Associação Americana de Psicologia, o estresse pode causar enxaquecas, palpitações cardíacas e aumento da pressão arterial. Mas agora cientistas alertam que o estresse também pode estar ligado a doenças autoimunes. Uma condição que ocorre quando o sistema imunológico do corpo ataca e destrói células saudáveis por engano. As mais comuns são lúpus, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. Para a comunidade científica, o novo estudo pode ser um caminho para descobrir quais são as causas de várias doenças autoimunes que ainda são um mistério para a medicina. No estudo, os pesquisadores daqui dos Estados Unidos analisaram 100 mil pessoas diagnosticadas com um transtorno de estresse pós-traumático e compararam a sua tendência a desenvolver doenças autoimunes com seus irmãos e outras 1 milhão de pessoas saudáveis. E como resultado, descobriram que a incidência de doenças autoimunes foi muito maior naquelas pessoas que já haviam sido previamente diagnosticadas com transtornos ligados ao estresse. Outra descoberta importante é de que os indivíduos que estavam sendo tratados com antidepressivos tiveram menores taxas de doenças autoimunes. Mesmo assim, os cientistas enfatizam que o estudo ainda é apenas observacional. Por isso, não pode ser conclusivo. O pesquisador-chefe espera agora iniciar uma nova fase da pesquisa, um ensaio clínico para comprovar que o estresse pode causar problemas de saúde ainda mais graves. Olha, e depois do intervalo tem o nosso giro de câmeras pelo mundo e você vai conhecer o táxi sem motorista que começa a ser testado no Japão. Agora, 12:11, a gente volta já já. Mundo Meio-Dia de volta, vamos ver a movimentação aí pelas principais cidades do mundo. As imagens são do serviço de streaming Earthcam. Vamos começar hoje em Amman, capital da Jordânia, fim de tarde, até que movimentado por lá. Agora são 6:17, temperatura alta, hein? 31 graus. E agora nós vamos para Dubai com imagens da Palm Island. Já é começo de noite, agora são 7:17 e a temperatura nesse momento é de 37 graus. E a nossa última câmera está em Nova York, na avenida mais famosa do mundo, a Times Square, onde nesse momento relógios marcam 11:17 da manhã e a temperatura já começa quente em Nova York. Nesse momento o termômetro registrando 30 graus. A ilha onde fica a Estátua da Liberdade em Nova York teve que ser esvaziada depois de um incêndio em um canteiro de obras, isso na tarde de ontem. Os turistas que visitavam o maior cartão postal da cidade tiveram que ser retirados do local. Segundo as autoridades, 3 cilindros de gás pegaram fogo e uma pessoa ficou ferida. As chamas foram contidas pelos bombeiros e a ilha ficou fechada pelo resto do dia. Se você estiver em Tóquio, não fique surpreso caso encontre um táxi sem motorista andando pelas ruas. A capital japonesa começa a testar o primeiro táxi autônomo e a ideia é que o serviço esteja disponível em menos de 2 anos para atender os turistas, principalmente durante as Olimpíadas de 2020. O Japão está a alguns passos, ou melhor, a poucos quilômetros, de colocar carros sem motoristas nas ruas. A novidade é o táxi autônomo, que foi projetado para rodar nas Olimpíadas de 2020. O motorista na frente ainda é uma questão de segurança, mas em breve a ideia é que ninguém fique atrás do volante.
Esta família aceitou fazer um teste. Me senti como se estivesse em um táxi comum, disse o japonês. O Japão conta com uma frota de mais de 250 mil táxis rodando pelas ruas do país. Um número considerável, mas com o aumento de turistas e a dificuldade de encontrar mão de obra por aqui, o jeito é apostar na tecnologia. Para entrar no carro, os passageiros precisam apenas aproximar o celular de um código que fica no vidro e as portas se abrem. Queremos facilitar a vida daqueles que não têm acesso a transportes públicos, diz o representante da empresa que desenvolveu o veículo. Muito bem, resta saber se o pessoal vai ter coragem de entrar num táxi sem motorista. E essa edição do Mundo Meio-Dia fica por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se ver logo mais na segunda edição do Hora News por volta de 1h20 da tarde. Até lá.